Boa tarde a todas e todos. Já fui apresentada devidamente. Eu sou mestrando da Universidade de Brasília e faço parte do Laboratório de Políticas Públicas Internet, que é o grupo de extensão da Universidade de Brasília que propôs esse workshop aqui. Então, eu vou rapidamente apresentar o grupo. Assim, existem outros integrantes aqui. Atualmente, a gente está vinculado à Universidade de Brasília como grupo de extensão, coordenado pela professora Ana Cláudia Farranha, que falou mais cedo em outro painel. E a gente, apesar de estar vinculado à Universidade de Brasília, possui estudantes, pesquisadores de vários níveis acadêmicos e também não são vinculados necessariamente à UNB. Então, se vocês quiserem fazer parte, conhecer um pouco mais, é aqui perto de Goiânia, em Brasília, que a gente se reúne e também faz alguns fóruns de discussão, inclusive já chamou alguns dos palestrantes dessa mesa em outros momentos, e debate temas de governança e regulação da internet. A gente tem um cartãozinho aqui com a nossa relatora, se vocês quiserem conhecer mais, tem nossas mídias sociais e redes, enfim. Mas, sem mais introduções, a gente mais cedo queria introduzir um pouco o tema, apesar de já ter sido introduzido. Lá na sala 1, tivemos um debate sobre a Autoridade de Proteção de Dados e, não por coincidência, foi proposto um outro trabalho também sobre o tema, por ser bastante atual e contemporâneo e importante, né, nessa discussão aqui do FIB. E a nossa proposta aqui, mais intimista, numa sala menor, é exatamente passar para os painelistas falarem mais ou menos uns 10 minutos e deixar uns 50 minutos para a gente ouvir, não só vocês aqui da audiência, mas a audiência remota também, que é muito importante essa interação. Então, enfim, hoje foram propostos vários desafios sobre o tema da autoridade, qual o papel e as competências. E aqui a gente também queria, com o nosso relatório, propor uma espécie de draft com alguns tipos de solução ou desafios mais propositivos nesse sentido. Quando a gente propôs o nosso tema, a gente propôs com uma perspectiva de diálogo com o cenário internacional. Como pode influenciar os exemplos estrangeiros, não só da Europa, com o regulamento geral, mas também daqui da América Latina, nesse sentido, como essas experiências internacionais podem ser positivas para um futuro órgão brasileiro que a gente está propondo modelos regulatórios. Afinal de contas, com o veto, a gente ainda não tem uma coisa super definitiva. Mas a ideia é também pensar como, às vezes, o exemplo pode ser negativo e pensar o nosso próprio modelo com as nossas particularidades. Então, sem mais, eu passo a palavra para a Miriam Wimmer, que é doutora em Comunicação e Política Cultural da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, também mestre pela UERJ, servidora do MCETIC e vem trabalhando com esses temas, é membro do GETEL também, lá da UNB. E é isso. Muito obrigada, Amanda. Ok. Boa tarde, pessoal. Agradeço primeiro ao Lapim pelo convite, na pessoa da Amanda e dos demais aqui presentes. E eu gostaria de começar ressaltando o que já foi tantas vezes dito aqui, que é a relevância e a atualidade do assunto, uma vez que dado pessoal se reveste dessa dupla natureza. De um lado, a natureza econômica, né, o verdadeiro insumo da nova economia digital, uma base para novos modelos de negócios, um elemento crucial para a inovação no ecossistema digital, mas, de outro, também um elemento que revela a personalidade do seu titular, que de maneira muito clara é capaz de indicar preferências, orientações, credos, características pessoais, e, por essa razão, por ser uma projeção da personalidade humana, também deve ser sujeita a uma tutela jurídica com vista à proteção. Então, esse painel se diferencia do anterior porque ele, de maneira mais ampla, se propõe a discutir desenhos institucionais, competências. E aqui eu queria, logo de cara, fazer uma ressalva de que eu represento não o governo brasileiro em sua inteireza e complexidade, mas um pedacinho dele, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. E, nesse sentido, as contribuições que eu aqui trago dizem respeito às reflexões que nós temos feito dentro do Ministério, e que não estão relacionadas a decisões que poderão ou não ser tomadas com relação à instituição dessa autoridade. É uma discussão que está acontecendo num nível político bastante elevado, tornado mais complexo pela transição de governo. Então, eu vou fazer uma fala aqui um pouquinho mais abstrata, e tratar de alguns exemplos internacionais que eu acho que são relevantes. O painel me instigou a buscar um pouquinho os desenhos que existem em outros países, porque eu acho que a nossa legislação ela não surge no vácuo, ela surge na esteira de experiências bem-sucedidas de outras nações, e, para tanto, também observar a forma de implementação em outros países é algo que pode nos trazer ideias, pode nos elucidar algumas dúvidas.
E eu acho que vale a pena lembrar que a discussão jurídica de privacidade ela tem uma fonte muito importante no direito europeu, né, a partir da Constituição da Comunidade Econômica Europeia, que depois virou União Europeia, e que já na década de 70, na Alemanha, havia legislações relativas à proteção de dados pessoais. Então, é um tema que tem, enfim, décadas de amadurecimento no continente europeu e que levou também a uma estrutura jurídica que, em grande parte, inspirou a nossa, né? Um primeiro marco internacional que trata de proteção de dados pessoais, eu digo internacional porque ele transcende a União Europeia, são as diretrizes da OCDE de 1980, que são diretrizes não vinculantes, né? Elas são orientações para os países que são membros daquela organização e visavam trazer um pouco de uniformidade ao tratamento e, enfim, a legislação sobre dados pessoais nos diferentes países que a integravam. Essas orientações de 80 foram depois atualizadas em 2013, elas continuam existentes e válidas, e um elemento importante dessas orientações é que elas estabelecem que os membros da OCDE devem estabelecer e manter Privacy Enforcement Authorities, autoridades de enforcement de privacidade, com a governança, com os recursos e expertise técnica necessários para exercer seus poderes com efetividade e também para tomar decisões com bases objetivas, imparciais e consistentes. As diretrizes da OCDE são interessantes porque, ao mesmo tempo em que elas apontam para a necessidade de autoridade de enforcement de privacidade, elas também apontam para a importância de que se encoraje e apoie a autorregulação, né, seja na forma de códigos de conduta ou por outros mecanismos. É interessante notar que a definição de Privacy Enforcement Authorities no contexto da OCDE é bastante ampla, ela é flexível no sentido de que ela admite tanto uma pluralidade de órgãos públicos, como também um único órgão público, e também tem a própria explicação da diretiva explicita que também pode se referir a entidades com a missão de proteção do consumidor, desde que tenham os poderes para conduzir investigações e levar adiante procedimentos no contexto de leis de proteção à privacidade. Essa referência ela se adequa muito claramente ao exemplo dos Estados Unidos, que tem a Federal Trade Commission como órgão regulador, que é um órgão que simultaneamente trata de competição e de defesa do consumidor. Já na Europa, eu acho que um instrumento que vale a pena mencionar nesse contexto é a Convenção 108, que trata do processamento automatizado de dados pessoais, e é de 1981, é um ano depois das diretrizes da OCDE, e é o primeiro instrumento internacional vinculante, internacional no sentido de que transcende o escopo da União Europeia, e as previsões que estão lá contidas foram posteriormente refletidas tanto na diretiva de 95 da Comissão Europeia, como também no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora em 2018. O GDPR, o Regulamento Europeu, ele é absolutamente explícito quanto às características necessárias que uma autoridade de proteção de dados deve ter. Então, tem uns 4 ou 5 artigos, a partir do artigo 51, que detalham as características institucionais necessárias no contexto europeu de um regulador de dados pessoais. E aqui eu trago também alguns a título de exemplo, né? Uma ou mais autoridades públicas atuando com completa independência, livres de influência externa, direta ou indireta, com os meios humanos, técnicos e financeiros necessários para o efetivo desempenho de suas tarefas, orçamentos separados, controles financeiros que não afetem sua independência, nomeação dos conselheiros por meios transparentes, seja pelo Congresso, pelo governo, chefe de Estado ou órgão independente, demissão dos conselheiros somente em caso de faltas graves, mandato de no mínimo 4 anos. Então, essas são as características institucionais que o regulamento europeu, que se aplica diretamente aos Estados-membros, designa como necessários. No Brasil, a nossa legislação, como dito, possui uma forte inspiração europeia, muito fortemente influenciada pelo GDPR, né? Ela foi construída já com o regulamento europeu aprovado, e eu acho que quando a gente pensa num desenho institucional para o Brasil, é importante que a gente tenha em mente também o nosso cenário de enforcement, que é um cenário que difere do cenário europeu em muitos aspectos, a começar pela pluralidade de órgãos de enforcement, não apenas em nível federal, mas também estadual e municipal. Então, quando a gente pensa no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com suas centenas de PROCONs, quando a gente pensa nos órgãos de regulação setorial, quando a gente pensa no Ministério Público, por exemplo, seja estadual, seja em nível federal, a gente percebe que a aplicação consistente da lei parece requerer uma autoridade nos moldes
europeus no sentido de ter uma centralidade, exercer realmente um papel central na interpretação da lei e na educação, na orientação e no relacionamento com esses demais órgãos de enforcement que existem. A lei brasileira ela é interessante, ela é moderna no sentido de que ela aposta fortemente não apenas nos mecanismos regulatórios tradicionais de comando, controle, de fiscalização, sancionamento, multa, etc., mas ela aposta também num relacionamento construtivo com o setor não governamental, explicitamente mencionando instrumentos como relatório de impacto da privacidade, que é uma oportunidade de uma empresa, de um controlador, avaliar preventivamente os riscos associados a determinado processamento de dados pessoais, a ideia de privacy and security by design e by default, embora não com esse nome, mas está claro, além de mecanismos privados, como códigos de condutas ou certificações para transferências internacionais, inclusive. Então, é realmente um desenho que tem uma natureza forte de corregulação, ou seja, além da instância regulatória formal estabelecida, central, ela aposta nesses mecanismos cooperativos e construtivos de regulação, que é, na verdade, uma exigência de um mercado que é transnacional, dinâmico e com uma forte assimetria de regulação, né? É um desenho que faz todo sentido. Eu diria, então, já a título conclusivo, que o nosso cenário institucional é diferente do cenário institucional europeu e também do americano, enfim, é bastante peculiar em muitos aspectos, mas que nós podemos, sim, recorrer às experiências de outros países no sentido de indicar o que dá certo, o que dá errado, considerando o marco normativo adotado. É claro que, enfim, o nosso cenário é impactado também por considerações orçamentárias e fiscais, que certamente são constrangimentos, são condições de contorno difíceis, né, quando a gente pensa na criação de novos órgãos públicos, mas me parece que, de toda a experiência internacional, a insistência na existência de um órgão que tenha independência e que também tenha competências efetivas de enforcement são elementos que fazem sentido à luz da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Obrigada. Muito obrigada, Miriam, pela fala expositiva. Eu não vou pontuar nos meios, vou pontuar ao final, para a gente provocar o debate depois. Então, eu passo a palavra para o Danilo Donedo, ele é advogado, professor da UERJ, do IDP também, mestre e doutor pela UERJ em Direito. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Obrigado. E, dando sequência, acho que a Miriam já deu um panorama bastante complexo da normativa internacional que circunda a questão da Autoridade de Proteção de Dados. A gente já trabalhou um pouco no painel da manhã o tema em relação à sua colocação, a posição estratégica da autoridade dentro de uma lei geral de proteção de dados. Lembrando que mais de 120 países que possuem nos seus ordenamentos uma lei de proteção de dados, uma lei geral de proteção de dados. Mais de 95% desses têm uma autoridade que é responsável por zelar pelo cumprimento da lei, pela fiscalização. E mesmo a gente poderia ir um pouco além e aventar que mesmo países que não possuem leis gerais de proteção de dados têm alguma autoridade pública com um papel determinante em algumas funções que tem a ver com privacidade e proteção de dados. Pega o exemplo que até a Miriam já deu, da FTC, da Federal Trade Commission norte-americana, que mesmo não sendo, longe disso, ser uma autoridade com poderes gerais, até sobre qualquer matéria, não somente sobre proteção de dados, a sua reserva de atuação é bastante pré-determinada por construções legais, mas em termos de proteção de dados e privacidade, ela tem uma atuação direcionada por algumas leis, a Lei de Proteção ao Crédito, o Privacy Act, a lei do registro não chame, mas principalmente através de cláusulas gerais de práticas, ela consegue manter um nível de regulação sobre alguns, digamos assim, desvios mais abusivos, digamos assim, do mercado, de uma forma bastante contundente, também uma função de natureza programática e de produção de estudos e discussões bastante marcante nesse país. Até mesmo no Brasil, né, na ausência de uma lei geral de proteção de dados, na ausência de uma lei geral de proteção de dados, que até hoje, que só vai entrar em vigor mesmo em 2020, há alguns exemplos, há alguns precedentes. A própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, em alguns momentos, nos anos recentes,
teve uma atuação marcante em alguns temas de proteção de dados. Há uma comissão do Ministério Público do Distrito Federal. Acho que outro microfone que estava ruim estava melhor que esse. Né? E agora? Alô? E, enfim, já se falou, né, que os direitos nascem quando são necessários. E, ao que parece, também os órgãos de fiscalização, de regulação, também começam a atuar quando surge uma demanda, e algumas áreas, alguns setores até vão se metamorfoseando, se adaptando para obedecer uma demanda. Hoje em dia temos algumas demandas mais explícitas sobre alguns casos de vazamento de dados, comercialização de dados, que vão encontrar alguns desembarcadores na ordem jurídica e no instrumental regulatório, de uma forma ou de outra. Apenas achamos que, pelo menos uma opinião pessoal minha, mas que está bastante, na minha opinião, presente na Lei Geral de Proteção de Dados, que o desembarcador ideal para essa demanda regulatória é uma autoridade nacional central de proteção de dados. Temos aqui alguma coisa que parecia, até para a gente, sempre que trabalhou com a lei, um pouco óbvia, mas que hoje em dia muitas coisas são óbvias e necessitam ser ditas e reditas em vários planos. Em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, há discursos que eventualmente tratem do fomento a uma eventual fragmentação da tutela, ou seja, por setor, ou até através de uma eventual estadualização da matéria. Eu acho importante que todos os entes federativos, por certo, definam suas normas, suas práticas de proteção de dados, sempre lembrando que, à medida que você crie normativas e instâncias regulatórias que eventualmente se desviem do que está previsto na norma centralizadora, você aumenta a insegurança do próprio cidadão sobre a tutela que merece sobre seus próprios dados, aumenta a dificuldade de entes públicos e privados eventualmente usar os dados, estabelecer meio de comunicação, de transferência de dados de maneira lisa, de maneira correta, enfim. A matéria de proteção de dados ela é tão convergente, no sentido de atrair uma certa convergência de padrões, que até internacionalmente se verifica um movimento bastante concreto rumo à uniformização de alguns padrões. Quanto mais dizer que no território interno do país isso também deva ser verdade. Então, na medida que, por um lado, é necessário que vários entes federativos, várias instituições adotem medidas de proteção de dados, é necessário que haja uma coerência e que todas elas não divirjam e todas elas apontem para o mesmo centro normativo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como a Miriam falou, esses princípios não vêm de hoje, a matéria é razoavelmente madura, além dos documentos que a Miriam citou. A proteção de dados é tida em muitos países como direito fundamental. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, além de descrever a proteção de dados como direito fundamental, estabelece que o cumprimento das regras de proteção de dados fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. Isso é um caso até bastante raro, um pouquinho peculiar, de um direito material da proteção de dados, até fundamental, que ele tem uma forma de tutela através da autoridade independente tão importante, tão relevante para a própria consecução desse direito fundamental, que ela faz parte da própria definição num documento que é insuspeito de ser procedimental, que é uma Carta de Direitos Fundamentais. A presença de uma autoridade independente na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil me parece um requisito fundamental para que a lei seja eficaz no sentido de garantir direitos claros e passíveis de tutela para o cidadão, bem como para que o Brasil obtenha, como país, como mercado, isso é, as empresas brasileiras possuam condições de competir em pé de igualdade em uma economia altamente globalizada em termos de fluxos informacionais. Se o Brasil não tiver uma autoridade independente, ressalto aqui, de proteção de dados, o risco de que o Brasil eventualmente possa não cumprir os requisitos para que participe de grandes fluxos informacionais, seja de troca de dados de fluxo comercial, seja de acesso à base de dados de cooperação jurídica internacional. Lembrando, por exemplo, a Europol tem uma visão muito clara, segundo a qual a lei atual brasileira, se ela não for de certa forma, suprida por uma nova lei que deverá ser editada sobre proteção de dados, investigações de natureza criminal, o Brasil não terá acesso pleno aos instrumentos de cooperação jurídica
política internacional da Europol e assim por diante. Tendo padrões mais fracos de proteção de dados, o Brasil se distancia de padrões globais da matéria, o que custa, em termos de dinheiro e de inserção numa economia moderna, digamos assim. E falo tanto da independência, porque, como já ficou claro no painel da manhã, não há clareza hoje em dia sobre quais os possíveis desenlaces, como vai ser formada a autoridade, de que forma ela vai atuar. Apenas é necessário sempre lembrar que a independência não é um atributo secundário. Uma autoridade que não seja independente vai tornar todo o trabalho feito até agora em relação à proteção de dados como algo muito parecido com morrer na praia. Isso é, temos uma lei razoavelmente forte, madura, bem aceita pela sociedade, mas que vai ter, em grande parte, sua efetividade prejudicada por uma eventual subordinação da autoridade a outras instâncias. O que mais a autoridade vai poder fazer? Veja bem, a lei de proteção de dados ela é uma lei geral, ela se aplica a todos os setores do mercado, se aplica também ao Estado, aos órgãos públicos. É uma lei de abrangência horizontal muito grande. Isso quer dizer que há uma necessidade óbvia de que os princípios, as normas de proteção de dados sejam adaptados para várias circunstâncias particulares. Um hospital vai ter algumas práticas de proteção de dados diferentes de uma indústria siderúrgica, muito embora ambas tenham que se adaptar de alguma forma. E é claro que isso vai gerar, em alguns setores, um aprofundamento maior em alguns pontos do que no outro. A lei ela tem que manter, ao mesmo tempo, a coerência, a isonomia de direitos do cidadão em cada setor, com uma adaptação para cada setor específico. Nesse ponto, como em vários outros, a função da autoridade vai ser primordial no sentido de suprir, através de normativas infralegais, através da definição de melhores práticas, códigos de conduta e vários outros mecanismos, ela vai poder definir de que forma a lei vai se adaptar para todos esses pontos. E a autoridade, aqui para finalizar, já está acabando o meu tempo, é sempre bom ter em vista que ela nunca foi chamada, em nenhuma versão da lei, de agência, não de ente, não de conselho. Em alguns pontos era até o órgão competente, né, Miriam? Mas ela, no momento que a lei adquiriu um grau de maturidade mais elevado, por assim dizer, ela sempre foi chamada de autoridade. E as palavras na lei não se escolhem por acaso, pelo menos a maioria delas, Miriam. Aquelas que se escolhem mesmo não são por acaso. E não foi por acaso que o nome autoridade existe, que é porque é muito importante que no panorama onde vai haver, certamente, uma certa pluralidade de entidades e de instituições capazes, competentes para aplicar normas previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados, que a primazia técnica, isso é, que aquele ente para qual sempre se volte no momento de determinar o que de fato é a opinião mais autorizada sobre proteção de dados. Esses olhos sempre se virem para a autoridade central como forma tanto de assegurar ao cidadão de que vai ter uma garantia uniforme sobre seus direitos, como para o mercado e para o Estado, para saberem que, em precisando saber o que é necessário para determinar a legalidade, a possibilidade ou não do certo tratamento de dados, aquela opinião é a opinião final. É isso, mano. Excelente, muito obrigada, Danilo. Como vocês puderam ver, a gente teve alguns, pinceladas e proposições de modelos e competências baseadas nos modelos externos. Agora a gente vai passar a palavra para o André Frois. Ele é engenheiro de redes formado pela UNB, já tem mais de 15 anos de experiência nessa área de TI, já participou de órgãos do governo e também de empresas de TI. E atualmente ele é presidente da Vert, que é uma startup de Brasília. E ele vai trazer um pouco esse panorama mais local, eu penso, comparado com essa perspectiva assim, mais internacional e nacional. E depois a gente passa para a Bia. Boa tarde. Agradecer também ao Lapim pela oportunidade. E a Vert é uma empresa de tecnologia que fornece soluções de segurança e proteção de dados para instituições financeiras e setor público. Então, já há 20 anos no mercado aí. E sobre Lei Geral de Proteção de Dados, acho que o grande ponto que eu trago na perspectiva do mercado é como, de fato, essa lei vai ser efetivada, né? Sem a autoridade, sem a figura da autoridade, ela, de fato, dificilmente você vai ter um enforcement garantido
dificilmente o mercado vai ter a segurança do que ele está fazendo com um determinado dado, se está dentro da legislação ou não. Acho que o grande aspecto que a Miriam trouxe também, o dado como grande motor da nova economia, as empresas hoje dependem desse insumo, né, para gerar suas receitas, e toda essa economia está baseada em uso de dados hoje, que sobre a ótica da GDPR ou da LGPD, poderia ter algum desvio de conduta no uso desses dados. Então, acho que hoje o grande ponto que eu vejo nas empresas é a incerteza com que as empresas estão trafegando informações, né, estão utilizando esses dados, e até mesmo desconhecimento do próprio consumidor do que, qual dado ele disponibilizou e qual o uso efetivo desse dado que ele entende está se beneficiando daquele serviço, mas, por outro lado, ele está com a sua identidade sendo prejudicada, né, ou identificada para trazer outros produtos para que ele possa ter uma vida digital, né, mais tranquila. Então, acho que essa discussão da autoridade nacional, ou descentralizada, eu acho que o grande aspecto no Brasil, acho que algumas coisas que o setor público já tentou de interoperabilidade, né, como convergir, como padronizar essas informações, acho que é o grande dificultador hoje, né. São muitos órgãos fazendo sobreposição de pontos de controle, como foi dito aqui pelo Danilo, né. Os setores, eles estão em diferentes níveis de maturidade. Eu trouxe um dado aqui, a gente, do ponto de vista de gestão de risco da informação, 88% das empresas se dizem não preparadas para gestão de risco, né. Imagine a gente falar de garantir a privacidade do dado, sendo que as empresas hoje não dispõem sequer da governança dos dados no âmbito mais geral, né. Então, acho que o grande impacto, a lei ela tem um curto espaço de tempo para adequação, apesar de ser um tema antigo, né, que vem sendo discutido há muito tempo, mas o que eu vejo é um mercado despreparado, com ferramentas, controles, processos para o cumprimento total da legislação. Então, acho que o aspecto de educação do mercado, o aspecto de trazer as melhores práticas, né, e evoluindo com o passar do tempo para que as empresas possam se adequar em diferentes setores, é o grande desafio que a gente tem aí na implantação de fato da LGPD e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né. Eu acho que no Brasil, quando a gente traz, né, tropicaliza as legislações europeias, americanas, a gente não pode se esquecer da maturidade que as instituições e as empresas têm aqui no Brasil, que são bem diferentes daquelas encontradas lá fora, e isso vai levar um tempo maior. Então, a própria autoridade, seja ela nacional, seja ela estadual, mas sim, independente, ela precisa também garantir esse tempo de adequação para as instituições, para o mercado, para que não fique uma lei que apenas seja aplicada em determinados momentos, não uma lei para educar o mercado, né, só sanção. Então, acho que a Lei de Acesso à Informação, por exemplo, né, aplicada ao setor público, é uma lei hoje que deveria trazer uma maturidade para o setor público no âmbito de classificação das informações, o que é privado, o que é público, e hoje, mesmo essa lei, a gente tem dificuldade, né, de obter as informações no âmbito do setor público. Então, quando a gente trouxer isso para todos os setores da economia, o que é um dado privado, o que é um dado público, o que é um dado que o consumidor, de fato, quer disponibilizar para aquela determinada instituição,
né, consentir de fato explícito, como prevê a lei, eu acho que falta ainda muita maturidade, tanto do consumidor, das empresas e do setor público, com relação a como que esse ciclo ele, né, caminha. Então, acho que falta maturidade ainda para o Brasil, ainda do aspecto de o que, de fato, a gente quer nesse primeiro momento da aplicação da lei, se é sancionar os grandes birôs de dados, trazer botar o Brasil como um hub de dados, de fato, para serem comercializados, né, como um insumo da nova economia, ou se pode ser apenas mais uma tentativa de mais uma autoridade regulando o mesmo tema em diversos setores. Então, acho que o que eu trago hoje aqui como um aspecto do mercado, né, representando o setor privado, a lei ela não pode ser apenas uma lei para punir as empresas, mas sim trazer segurança jurídica para que a gente possa trabalhar o dado como um novo insumo da economia. Você vê as startups surgindo, utilizando os dados sem saber se esses dados podem ser utilizados ou não, e até que ponto isso também não vai trazer uma dificuldade para que elas possam competir no cenário internacional, né, com uma série de regulações que hoje já estão impostas lá fora, e aqui, se no momento zero, elas de fato não vão estar cumprindo a legislação e podem sofrer com isso, né. Então, acho que o que eu trago de contraponto aqui é a questão da maturidade, a diferença de maturidade das empresas lá fora com as empresas aqui no Brasil, quando o assunto é segurança da informação, uso dos dados. Acho que esse que era o ponto que eu trago, e o custo associado à adequação da legislação, né. Bom, obrigado. Obrigada, Frois. Eu passo a palavra agora para a gente fechar, antes de para a participação remota e presencial da audiência, para a Bia Barbosa. Ela é jornalista, especialista em direitos humanos e gestão de políticas públicas pela FGV de São Paulo. Ela é fundadora do Intervozes, que é uma organização que faz parte da Coalizão de Direito nas Redes e trabalha com a questão da comunicação e da liberdade de expressão. Obrigada, Bia. Tem aqui. Alô, está funcionando esse também? Tá. Boa tarde, gente. Obrigada, Amanda. Obrigada, Olapim, pelo convite. As outras meninas do Olapim que estão aqui também. Estou muito feliz de estar aqui. Queria trazer um pouco uma análise a partir da contribuição que não só o Intervozes fez, mas que principalmente a Coalizão de Direitos na Rede, que reúne mais de 30 organizações da sociedade civil que atuam no campo da defesa dos direitos digitais, teve no processo de discussão da Lei de Proteção de Dados Pessoais e, principalmente, a posição que a gente tem hoje sobre a questão da autoridade. Eu acho que é importante a gente situar esse debate, acho que é fundamental, a gente estava conversando um pouco antes da mesa começar, é fundamental a gente olhar para a experiência internacional, olhar para os padrões internacionais, entender os modelos internacionais que podem inspirar uma autoridade aqui no Brasil, mas eu acho que é fundamental a gente situar esse debate na conjuntura atual, até para a gente entender por que a criação dessa autoridade está em risco hoje, né? Não sei o quanto que todo mundo que está aqui acompanhou o processo de tramitação da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho que foi uma das grandes conquistas democráticas que o Congresso Nacional nos proporcionou nesse ano de vários retrocessos, inclusive do ponto de vista legislativo que a gente teve. E essa lei foi fruto de um processo que tem tudo a ver com esse fórum onde a gente está agora, né? Que foi fruto de um processo multissetorial de participação, da contribuição da academia, das mais diferentes áreas do setor empresarial, de diferentes organizações da sociedade civil que trabalham com aspectos diferentes da necessidade da proteção dos dados pessoais. E acho que o fruto, assim como a gente teve no processo do Marco Civil da Internet, a gente ter conseguido aprovar uma lei
que é equilibrada do ponto de vista da proteção dos direitos dos cidadãos e não é uma legislação que engessa a possibilidade de inovação e de avanço tecnológico no país, eu acho que isso foi fruto desse processo multissetorial, participativo, e nos preocupa muito que a discussão no âmbito do governo federal, nesse momento, sobre a constituição desta autoridade, não esteja sendo feita desta maneira, né? O que coloca vários riscos para a gente do ponto de vista de que resultado e de que modelo de autoridade que vai ser criado. Todo mundo sabe, acho que não é novidade para ninguém que está aqui, que os artigos referentes à criação não só da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas também do Conselho de Proteção de Dados Pessoais, que era um conselho multissetorial vinculado a essa autoridade, foram vetados no momento da sanção da lei, em agosto, pela Presidência da República. Naquele momento, a justificativa que foi dada pelo governo federal de veto da autoridade era do vício de constitucionalidade, de criação da autoridade pelo Poder Legislativo, e, no momento da sanção, o presidente Michel Temer deu uma declaração dizendo que ele não era contrário ao mérito de criação da autoridade, que ele, inclusive, não tinha posição contrária ao modelo de autoridade que tinha sido desenhado na lei, e que, rapidamente, o governo federal encaminharia ao Congresso Nacional uma proposta ou de medida provisória ou de projeto de lei, criando a autoridade mais ou menos nesses moldes. Passados 3 meses, a gente não só não tem esse texto sendo discutido de uma maneira multissetorial, como as informações todas que chegam, principalmente da Casa Civil, são de que a gente não vai ter uma autoridade com a independência que tanto Miriam como Danilo trouxeram aqui sobre a importância da gente garantir essa independência, não só do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista financeiro e político para a tomada de decisão por parte dessa nova autoridade. Mais preocupante ainda são as informações de que, e que se reforçam agora com a eleição do novo governo, de que essa autoridade estaria não só vinculada, mas sim subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, né? que é um órgão do governo que olha para a questão de dados pessoais a partir de um aspecto que também faz parte do debate de proteção de dados, que é a questão da segurança informacional, mas que não é o todo do debate de proteção de dados pessoais, que exclui, por exemplo, toda a discussão de direitos e de privacidade dos cidadãos. Então, eu acho que não dá para a gente fazer essa discussão, e por isso que eu trago um pouco essa contribuição para o debate, sem a gente entender que é neste cenário que nós estamos discutindo a criação dessa autoridade de proteção de dados pessoais. A Coalizão Direitos na Rede soltou um posicionamento, eu tenho algumas cópias aqui, depois quem quiser a gente pode entregar, mas também vai estar disponível no site da Coalizão, falando de por que a gente defende a derrubada dos vetos de criação da autoridade e do Conselho de Proteção de Dados Pessoais. Esse tema está na pauta da sessão do Congresso Nacional de amanhã. Então, enquanto a gente está discutindo aqui, e é fundamental que a gente esteja discutindo isso aqui, o Congresso Nacional vai ter a última oportunidade, amanhã, de talvez derrubar esses vetos e garantir a criação da autoridade e do Conselho de Proteção de Dados Pessoais na manhã de amanhã. Então, antes de acabar esse fórum, a gente vai saber se o Congresso conseguiu derrubar ou não e qual é o tamanho do enfrentamento que a gente vai precisar fazer para essa autoridade poder vir a ser criada. Eu não sei o quanto que todo mundo aqui está familiarizado com o texto da lei que foi vetado, mas acho importante a gente mencionar. O artigo 55, que criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, previa ela como integrante da administração pública federal indireta, submetida a um regime autárquico especial e vinculado ao Ministério da Justiça. Vinculado não é subordinado, né? Tem um caráter aqui de criação de uma autoridade de fato independente. E essa natureza de autarquia especial seria caracterizada pela independência administrativa, pela ausência de subordinação hierárquica, por mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, além da questão da autonomia financeira. E um último aspecto, que para a gente é central que essa autoridade também tenha, e que dialoga, infelizmente, com o veto da criação do Conselho de Proteção de Dados, é o seu aspecto participativo multissetorial.
O corpo técnico dessa autoridade precisa sim, ser técnico e capacitado e sabatinado para se garantir essa tomada de decisão, sem necessariamente um ou outro setor estar influenciando esse processo. Mas a gente tinha previsto na legislação a criação, que seria também prerrogativa dessa autoridade, apresentar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, a gente não estava só criando uma lei, a gente estava sinalizando para a importância do país constituir uma política de proteção de dados pessoais. E, para a constituição dessa política, seria fundamental a garantia de um conselho multissetorial, onde os diferentes olhares e lugares de fala sobre esse tema pudessem se fazer representar também. E aí, sim, esse seria um órgão mais político do que técnico, mas que estaria em diálogo permanente com o corpo diretivo técnico da autoridade. Então, concluo por aqui. Acho que a gente tem outros aspectos. Acho que os vetos não ficaram só em torno dessas questões. Há outros vetos que também são preocupantes para a gente, que aconteceram na legislação, inclusive alguns vetos relacionados a sanções, que dialogam com a questão da autoridade. Mas aí a gente pode fazer isso na segunda parte do debate. Obrigada, gente. Estão me ouvindo agora? Pronto. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Eu acho que a fala da Bia foi bastante conclusiva, assim, para a gente provocar alguns temas para a participação aqui. Então, eu vou pontuar algumas coisas que eu ouvi e que eu acho que ainda podem ser mais exploradas. Ela concluiu, inclusive, trazendo a questão da competência informativa e educacional, que eu acho que complementa a fala um pouco do Frois em relação a como o mercado tem entendido a falta, enfim, de comunicação e de aplicabilidade mesmo, assim, como pode ser mais, o papel da autoridade pode ser positivo nesse sentido. Um outro tema que foi falado bastante, já bastante explorado, é a questão da independência e da centralidade. Mas a Bia traz alguns questionamentos importantes em relação ao que independência seria essa, que independência seria realmente, assim, se ela é só funcional ou, enfim, não subordinada, enfim. Mas um outro é em relação à independência financeira. Como seria gerado questões orçamentárias e financeiras dessa autoridade? Assim, é uma questão que a gente pode fazer. E ela conclui falando da sanção também. Seria por meio de sanções? Mais cedo foi questionado lá embaixo em relação a isso. Mas, assim, existem outros modelos em relação à arrecadação desse órgão. Assim, qual seria o modelo melhor baseado nas competências brasileiras? Assim, esse é um tema que eu acho que cabe a gente debater aqui. E, além disso, uma outra coisa também em relação ao modelo. Foi proposto uma ideia de corregulação e de autorregulação e também do papel forte e central em relação ao contexto internacional. E, então, quais instrumentos assim, para garantir essa questão da interoperabilidade com outros órgãos daqui do Brasil, assim, entre órgãos, e também de forma transversal, assim, internacional, com, enfim, a OCDE e todos os outros órgãos. Um outro tema também diz respeito à participação social, à multissetorialidade, não do órgão especificamente, mas como as decisões podem ser tomadas levando em consideração a participação da sociedade civil e de outros elementos, outros atores da sociedade. Acho que esses são 3 temas assim, que a gente pode começar. Se vocês quiserem já começar, ou se alguém já tiver questões, não só aqui, mas também remotamente, acho que o nosso colega ali tem algumas, mas se quem quiser se dirigir ao microfone também, por favor, fique à vontade. E acho que a gente faz de 3 em 3, pode ser? Aí vocês trazem essas questões. Enquanto vai sendo, pode vir que a gente vai, eu vou falando aqui. São 2 que nós temos remotamente, tá? As 2 têm a ver com o modelo da autoridade, qual a forma da organização. A Cristiane Giaconi pergunta: em se pensando o modelo de autoridade dentro do federalismo brasileiro, que tipo de relação essa autoridade deveria ter com os demais níveis de governo, municípios e estados? Uma outra pergunta de Carlos Alfredo: qual a vantagem de um modelo dessa autoridade pensada como órgão da administração indireta e não da administração direta? São essas 2 as perguntas. Acho que a Adriana pode fazer a última e aí a gente passa para a resposta e depois quem quiser se dirigir pode ir. Tá bom. Bom, boa tarde. Queria parabenizar pela mesa. Minha pergunta é um pouco no sentido mais plano B. A gente sabe que todo mundo gostaria de uma autoridade independente, né? Essa lei está sendo desenhada desde 2010, nesses moldes, tem 53 menções à autoridade, etc. Tá, mas
Pensando diante da conjuntura, existe a possibilidade dessa autoridade se tornar uma secretaria, nos moldes da Senacom, se tornar uma diretoria, se tornar uma coordenação, ou uma coordenação geral dentro do Ministério da Justiça. E aí, a minha dúvida e minha proposta de reflexão para a mesa seria o quê? Essa lei, não tendo essa autoridade, em 2020, ela entrando em vigor, ela continua me dando direitos. Então, eu, como cidadã, eu ainda posso, por exemplo, ir no PROCON falando que a empresa tal, ou até o próprio governo está desobedecendo a lei, eu posso ir no juizado especial civil. O que o cidadão vai poder fazer diante das garantias que a lei colocou, apesar de não ter esse papel central de uma autoridade? Tá? Obrigada. Alguém quer começar respondendo? Tem mais alguma pergunta agora ou vocês vão pensando aí? Tá. Alô? Sim. Vou responder as 3 perguntas de maneira agregada, porque eu acho que elas estão muito correlacionadas, né? Me parece que, quando o desenho foi feito apontando para a administração indireta, buscava-se justamente obter essa equidistância, digamos assim, de diferentes setores, tanto no nível federal, então, em relação com o governo, com entes privados, mas também com relação a estados e municípios. Eu trabalho hoje no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas eu sou oriunda da Anatel. Minha carreira de origem é a da Anatel. Então, já trabalhei na administração indireta e na administração direta. A diferença entre eles, eu acho que tem a ver com uma maior blindagem ao vai e vem das marés políticas. Porque, veja, um secretário, um diretor, que é o meu cargo, coordenador geral, são cargos de livre nomeação. A pessoa pode ser exonerada a qualquer momento. A gente tem visto que as transições ministeriais têm sido em ciclos cada vez mais curtos, e, por essa razão, quando se fala em administração direta, o risco que normalmente se associa a isso é o fato de que um comissário que aplicar uma multa mais pesada pode perder seu emprego. A questão da ausência de independência, de indemissibilidade ad nutum, que é uma característica das autarquias especiais, como é o caso das agências reguladoras, do mandato fixo, da independência também na fiscalização, são elementos que parecem assegurar à autoridade essa equidistância que é necessária para fiscalizar tanto o governo como o setor privado, como também para se relacionar com esse cenário muito complexo de enforcement que existe, dado que nós temos órgãos reguladores setoriais, temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, temos o Ministério Público, temos o Poder Judiciário com todas as suas instâncias e complexidades e potenciais decisões conflitantes. Agora, pensando em plano B, né? Então, assim, lá no Ministério, eu não gosto nem de pensar em plano B, mas vamos lá, porque, né, estamos na vida real. Lá no Ministério, quando a lei, enfim, foi aprovada... Melhorou? Quando a lei foi aprovada, e já antes, assim, a gente vinha refletindo sobre a questão de que tipo de autoridade faria sentido, o que seria necessário em termos de pessoal. A gente olhou para documentos como existe um censo internacional de autoridade de proteção de dados, quantos servidores, que cara que precisaria ter, enfim. E a gente se viu sempre muito premido pela situação concreta de limitações orçamentárias, por teto de gastos, pelo fato de que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a criação de despesa continuada sem previsão de orçamento, e são essas reflexões também, muito concretamente, que o pessoal do planejamento, do Ministério do Planejamento, está fazendo. Né? Assim, de onde que eu vou tirar esses cargos? De onde que eu vou tirar essa estrutura? Isso seria possível a partir de remanejamentos, por exemplo. Né? Então, o plano, né, o que seria ideal é que houvesse realmente essa reestruturação, esses remanejamentos, para que fosse possível criar uma autoridade com a estrutura necessária, estrutura de chefias, estruturas, né, de pessoal, porque o que é o operacional de uma DPA, a gente vai descobrir na prática, a gente não faz ideia. Conversando com nossos colegas da FTC ou de reguladores europeus, a gente vê que existe um operacional muito grande, análise de cláusulas contratuais, análise de adequação, análise de relatórios de impacto à privacidade, quando aplicável. No Brasil, são situações específicas, sob demanda, recomendações para órgãos públicos, além do processo normal de fiscalização, sancionamento, enfim. Então, há um operacional grande e não é factível imaginar que vão ser 2 pessoas designadas dentro, né? Então, seria necessário realmente fazer essa avaliação da possibilidade de remanejamento de funções, ou ainda, num plano, digamos, C, identificar alguma instância existente na administração indireta, preferencialmente, que fosse capaz de abrigar ou de receber essas competências
sem que fosse, ao mesmo tempo, contaminada por pautas setoriais ou por uma lógica excessivamente setorial. Né? Então, muitas vezes, em reuniões no governo, a gente chegava e dizia, tem que falar de autoridade. E as pessoas perguntavam, e a Anatel? E o CAD? E não sei quem. Né? A gente olha para as estruturas existentes e pensa se seriam capazes ou não de abrigar esse tipo de competência. A mim, me parece, hoje, que não existe nenhuma instância pronta para isso, nenhuma instância vocacionada, porque a questão da cultura institucional é muito forte, sabe? Então, se eu tenho uma cultura de regular o setor de telecom ou de lidar com o antitrust, é muito difícil você enxertar artificialmente uma nova atribuição, você treinar o pessoal para isso, você fugir de uma lógica específica de incidência regulatória para ir para uma lógica mais ampla. Mas me parece que é um cenário que não deveria ser descartado. Um plano B ainda, já que a gente está falando de hipóteses, você vê que eu estou cheia de planos, né? Uma discussão que tem acontecido é se seria desejável ou não prorrogar a vacácio da lei, porque a lei, entrando em vigor, ela passa a incidir, ainda que não haja autoridade. E esse é um cenário, me parece, de grande insegurança jurídica para o setor empresarial, porque, primeiro, eles hoje têm que se adequar e não tem ninguém para dizer que está certo ou está errado. Eu vou, às vezes, dar palestra, o pessoal diz, mas eu faço assim ou faço assado? Eu não sei. Para quem que eu pergunto? Eu não sei também. Então, a lei entrar em vigor sem que haja essa definição de quem responde, quem explica a lei, é uma coisa que gera muita insegurança. E o cidadão vai poder, sim, recorrer aos PROCONs, aos juizados, ao Ministério Público, aos órgãos reguladores setoriais, que só não poderão aplicar as sanções da lei, que são reservadas à autoridade nacional, mas o resto, os direitos, sim, passam a ser plenamente exigíveis. Eu assinaria embaixo de tudo que a Miriam falou, então vou só pontuar algumas questões em relação ao relacionamento potencial da autoridade com outros órgãos no sistema federalista. Em relação aos privados, eu imagino que o desenho institucional seja todo centralizar numa autoridade federal todas as intervenções referentes a relações privadas. Em relação a órgãos públicos, existe, sim, aí um espaço residual para que os estados e municípios, eventualmente, se utilizem, dentro da sua capacidade, dessa capacidade que lhe proporciona o sistema federativo brasileiro, e, eventualmente, até seja criada uma agência, uma autoridade estadual ou municipal, porém com competência única e restrita a órgãos públicos destes entes federativos, não mais que isso. Como mencionei antes, vem falando uma eventual estadualização, mas isso somente pode ser feito no plano procedimental, tendo em vista as competências dos órgãos, dos entes federativos brasileiros, sem que haja uma fragmentação da tutela, principalmente na relação entre privados. Quais as vantagens? Bom, as perguntas estão muito interligadas, né? A autoridade sempre foi pensada, idealmente, como órgão da administração pública indireta, né, como a Miriam falou, e, mais ainda, nunca como uma agência, mesmo que a ideia da agência é regular o mercado, se colocar numa potencial situação de equidistância entre os interesses dos envolvidos naquele determinado mercado. A autoridade não é um órgão regulador. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autoridade de garantia que é estipulada para resolver um problema de assimetria informacional e garantir a fruição de direitos do cidadão sobre seus dados, tendo como efeito secundário, porém bastante importante, a definição de parâmetros para que um determinado mercado, para que determinados interesses que têm direito, digam respeito a valores patrimoniais, também se consolidem, para que haja segurança sobre esses pontos. Mas o ponto de vista da autoridade não é a regulação de mercado, principalmente, mas a garantia de direitos. Dito isso, é bastante complicado, até pegando os exemplos da Miriam, ter um órgão dessa natureza na administração, estou cansado, desculpe, na administração pública direta, principalmente pelo fato de que dificilmente a proteção de dados perante outros órgãos públicos pudesse ser isonômica, pudesse ser garantida como realmente dependente, autônoma, garantindo aos cidadãos seus direitos. Foi perguntado também no eventual plano B, né? Eu fico até feliz de falar em plano B, porque, eventualmente, talvez, há algum tempo, a gente esteja falando plano K ou J, né, minha? Mas
Por outro lado, é muito complicado, porque um dos pontos de bastante tensão, de bastante cuidado em toda a discussão da lei, da formulação do projeto de lei, foi fincar pé sobre a necessidade de uma autoridade independente na administração pública indireta. Opções secundárias que, eventualmente, atendam, como se chama hoje, né, na reserva do possível, né, atendam ao pragmatismo do que possamos, de fato, ter, eu acho que, eventualmente, tem que ser consideradas, claro, mas levando-se em conta que se projete para o futuro uma ampliação de poderes, de competências, de natureza institucional. Isso a autoridade não precisa começar grande, nem eventualmente completa, mas ela tem que começar certo. Ela tem que começar ou com independência, claro, ou, se não, por exemplo, hoje a autoridade não poderia começar com independência, a não ser que fosse, como a Miriam falou, enquadrada dentro de uma autarquia já existente, né? Haveria até a ideia do atual presidente de propor uma autoridade encontraria óbices legais bastante relevantes às suas possibilidades e limitações em ano eleitoral com a lei de responsabilidade fiscal. Então, é necessário que ela nasça já com um embrião, pelo menos, de que ela aponte para uma autoridade pública independente. Lembrando que não é somente a aplicação interna da lei que conta para isso. Há toda uma dificuldade de que o Brasil se adeque a fluxos internacionais de dados, caso não disponha de uma autoridade independente. O grande parâmetro para definir o que é uma autoridade com natureza aceitável nesses parâmetros internacionais é o da Comissão Europeia, hoje em dia. A Comissão Europeia tem documentos que atestam claramente que exceções que já foram feitas no passado, como, por exemplo, a Argentina, que, em 2002, teve a sua lei de proteção de dados declarada adequada, mesmo com a autoridade de proteção de dados vinculada à administração pública direta dentro do Ministério da Justiça, mesmo tais sinalizações, parece que hoje em dia já caducaram e muito provável que a própria Argentina, num momento de revisão da sua adequação perante as novas regras do regulamento, perca essa adequação, caso não decida por reformular a institucionalidade da sua autoridade. Então, qualquer plano B, C, D, H, J, X, eu acho que deve levar em conta pragmaticamente o que é possível em determinado momento, mas vai ter que, no mínimo, vislumbrar que o futuro deverá se almejar a uma melhoria nesse sentido. Obrigada. Eu vou passar para o André continuar. Vamos lá. Eu acho que, como eu falei, eu acho que o cenário hoje é de muita incerteza, né, para, enfim, como as empresas vão se portar, como as empresas vão lidar com a entrada em vigor da lei, né? Sem autoridade, né, como a Miriam comentou, fica sem um norte e essa insegurança prejudica, com certeza, o ambiente de negócio. E como a Bia falou, também o setor público é um grande, né, coletor de dados pessoais, dados privados, né, e também está bem distante da adequação da lei. Então, acho que esse papel de independência, como o Danilo trouxe, é fundamental para que os enforcements sejam garantidos sem um viés de determinado setor, né? Agora, sinceramente, acho que o grande obstáculo aí para a criação efetiva da autoridade é essa questão orçamentária. Eu acho que garantir o início da autoridade, né, sem uma estrutura adequada, também pode trazer uma incerteza também para como as sanções, como o andamento da autoridade vai ser dado, e pode trazer um prejuízo para o entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que começar certo, mas começar com, talvez, o papel educativo de nortear, trazer as melhores práticas, né, o que, de fato, a gente pode ter nesse primeiro momento de privacidade, o direito assegurado, e não tentar abraçar toda a Lei Geral de Proteção de Dados, que acho que
A gente ainda vai levar bastante tempo para a total adequação nos diversos setores. Talvez o setor financeiro seja mais presente pela natureza das suas operações, né? Setor de saúde, né, que já tem algumas regulações específicas, né, atreladas a esses direitos de privacidade, mas os demais setores vão sofrer muito, se não tiverem esse papel educativo aí da autoridade, né, trazendo as melhores práticas aí para esses setores. Tá joia. Não, primeiro, rapidamente, sobre a questão federativa, eu tenho acordo com essa análise do Danilo, só compartilhar com vocês a informação de que tem alguns projetos tramitando em câmaras municipais, e a gente tem acompanhado isso pelo Intervozes, pelo Lavites, por outras organizações que integram a Coalizão Direitos na Rede também, justamente tentando regular o uso de dados pessoais pela administração pública dessas cidades, né? E foram processos que tiveram início antes da aprovação da lei federal, muito motivados por iniciativas como a da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, de venda indiscriminada dos dados dos usuários do transporte público e de outras áreas. Uma cidade do interior de São Paulo, Vinhedo, já teve aprovado um projeto, então tem vários tramitando, tem tramitando na própria Câmara Municipal de São Paulo, na Câmara do Recife. Então, esses projetos estão avançando e acho que são saudáveis, preservando-se essa questão federativa, acho que são saudáveis para a gente garantir, inclusive num cenário dessas incertezas sobre a lei federal, a importância, pelo menos, dos órgãos públicos respeitarem a proteção de dados pessoais dos cidadãos dos serviços públicos, né, os dados coletados e tratados pelo serviço público. Em relação ao plano B, Drica, eu acho assim, me preocupa muito a possibilidade da gente ampliar a vacácio da lei. Eu entendo quando a Miriam coloca essa questão, mas eu acho que a gente já teve uma lei com 18 meses de vacácio, isso já é... Também entendo a necessidade do setor empresarial, a gente estava conversando aqui antes da mesa começar, que é muito diferente para as grandes empresas se adequarem à lei, muitas já estão adequadas, inclusive em função do regulamento europeu, para as pequenas é muito mais difícil, mas, assim, os escândalos de vazamento de dados e de comercialização de dados, e o que aconteceu no processo eleitoral, inclusive de uso indiscriminado de dados pessoais para direcionamento de marketing político no processo eleitoral, não vou nem entrar na discussão de fake news, que tem outras mesas para debaterem isso aqui no fórum, mas tem tudo a ver com a questão de uso de dados pessoais. Eu acho que a gente não pode dar como alternativa para o problema da criação, da ausência da autoridade nesse momento, a prorrogação da vacácio. E aí... sendo um pouco gramsciana aqui no pessimismo na análise, mas otimista na ação, e se eu não fosse otimista na ação, eu não trabalhava no Congresso Nacional tentando convencer deputado a melhorar nosso marco normativo, já tinha desistido, ficado em casa, eu acho que a gente tem 1 ano e pouco para pressionar pela criação dessa autoridade. E a gente tem que fazer isso não só... A gente tem que fazer isso junto ao novo governo federal. E tem que garantir que essa autoridade seja criada. Se não for criada agora, ainda no que resta de governo Temer, tem que ter um trabalho de pressão, inclusive, e talvez principalmente, do setor empresarial, porque é um setor que vai ter muito mais dificuldade de dialogar com esse governo do que a sociedade civil, né? Porque a gente é muito ativista, né? Então a gente talvez não consiga entrar no Palácio do Planalto para fazer esse diálogo, mas acho que as empresas têm um papel fundamental de pressionar o governo pela criação da autoridade. E aí, se tem uma coisa boa dessa vacância ter sido tão longa, é porque a gente tem tempo de trabalhar. Então, eu iria no sentido da gente tentar se organizar e manter essa coalizão, que foi muito importante para a garantia da aprovação da lei, para pressionar pela criação da autoridade ao longo de 2019. E acho que o consenso que foi possível de se estabelecer naquele momento com o setor empresarial, de que todo mundo defendia uma autoridade independente, não só do ponto de vista administrativo, mas financeiro e político, e técnica, e com a participação multissetorial vinculada ali,
eu acho que é um modelo que a gente precisa continuar defendendo este ano, imediatamente, e o ano que vem, junto ao novo governo. Muito obrigada. A gente vai passar para mais 2 perguntas, se alguém tiver também, para uma rodada de falas finais e respostas também. Boa tarde, meu nome é Alexandra, sou advogada empresarial e também pesquisadora do LAPIM. Muito se fala na independência dessa autoridade. Eu queria ouvir as propostas dos palestrantes com relação à autonomia financeira e o sustento que seria dessa autoridade. Boa tarde, meu nome é Otávio, sou da Universidade de Brasília, também do LAPIM, e a minha pergunta entra muito também num comentário do Danilo, em relação a GDPR, o artigo 45 daquela lei define que somente pode haver transferência de dados internacional entre países com nível de proteção semelhante ao da União Europeia, e quem meio que define isso é o Conselho Europeu. Eu queria saber se o fato de não existir uma autoridade, não ser criada uma autoridade, como isso afeta esse processo e há quantas anda isso no Brasil atualmente, desde que a GDPR entrou em vigor, o quão isso afetou o Brasil, já que a gente não tem uma lei e nós não estamos nessa lista, nessa whitelist da União Europeia. Como é que fica essa situação? Se já existe alguma proposta, alguma discussão lá em relação a isso? E de que modo a ausência de uma autoridade afeta esse status do Brasil junto à União Europeia? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns pelos palestrantes aí. Nivaldo Cleta, do Comitê Gestor da Internet, representante do setor empresarial. Bia, eu escutei você falar que é importante que as empresas participem desses poucos meses que nos faltam. Eles estão participando, né? Já tive informações dos meus representados, eles querem saber a questão da multirrepresentatividade é super importante, da independência. Eu acho que você está certa no que você falou. A gente vai trabalhar nisso aí, temos um tempo pela frente, e você pode contar com o setor empresarial que ele está cuidando. A gente super conta, eu estou cobrando aqui que venha com mais força. Mas vem que o pessoal já está me procurando para a gente trabalhar, pelo menos lá no CGI. Outra coisa, o que me preocupa, eu conversei com a Miriam, com o Danilo, aí nos corredores. Nós temos aqui no Brasil 10 milhões de empreendedores, 10 milhões de pequenos empreendedores, vamos dizer assim. As grandes empresas se viram, contratam os departamentos jurídicos, os departamentos de TI, mas os pequenininhos, eu queria saber, pode ser Miriam ou Danilo responder, se esses estão amparados para que não tenha uma punição por um erro, que eles sejam orientados antes que venha uma punição ao pequeno empreendedor. Ele tem na Lei Geral da Pequena Empresa essa possibilidade. Queria saber se nessa legislação estão prevendo os pequenos empreendedores para orientar antes de punir essas empresas. Obrigado. Boa tarde a todos. Yuri Alexandre, da RNP. É uma pergunta bem básica. No que a falta da autoridade ou numa outra situação, que a autoridade não tenha a independência necessária, pode implicar, por exemplo, em dados de cidadãos brasileiros que não estejam armazenados no Brasil, né? Como é o caso, enfim, de empresas que mantêm os servidores que abrigam seus dados em clouds que, enfim, estão fora do território nacional. Obrigado. Alguém mais tem uma última pergunta? Não? Tranquilo. Então, a gente passa para umas falas de 3, 4 minutos finais respondendo as perguntas. Vou tentar responder no agregado. A questão da autonomia financeira, eu confesso que não disponho do ferramental de legislação orçamentária para responder. Assim, o que eu diria é que, normalmente, se enxerga que uma entidade que é financiada exclusivamente por multas geraria um incentivo negativo, né? Porque ela tenderia a aplicar mais multas para ter mais orçamento. Dito isso, existem modelos intermediários. Então, no caso da Anatel, por exemplo, as multas são arrecadadas, vão para um fundo. Esse fundo vai para o orçamento geral e a Anatel recebe um orçamento a partir dali. Então, indiretamente, as multas financiam, mas não tem o tal do incentivo direto, né? Eu acho que o Danilo pode falar mais sobre isso. Na questão do Otávio, cadê o Otávio? Oi, Otávio. O Otávio trabalhou na equipe lá da Secretaria há tempos atrás e faz muita falta até hoje, só para deixar o registro. Eu acho que vale a pena pontuar uma questão aqui.
Seguinte, a GDPR ela estabelece sim o mecanismo da adequação como uma das hipóteses para transferência internacional, mas não é o único. Então, ela também fala em garantias. Então, uma empresa, um controlador que oferecer garantias suficientes de cumprimento da legislação pode também transferir internacionalmente. Que garantias são essas? Binding corporate rules, cláusulas corporativas globais, cláusulas contratuais específicas para determinada transferência. Então, na ausência de um achado de adequação, adequacy finding, né, existem outros mecanismos que podem ser adotados, inclusive adequação parcial, como é o caso do Privacy Shield, que é um acordo entre União Europeia e Estados Unidos, que viabilizam essa transferência. É claro que a adequação, como eu aprendi com o Danilo também, muitas coisas que eu aprendo com ele, é como se fosse uma avenida, que passam todos os carros sem pedágio, ao passo que esses outros mecanismos são mais custosos, são mais complexos, eventualmente depende de uma análise mais pormenorizada, mais lenta. Então, de fato, me parece que a ausência de uma legislação até hoje impediu que essa análise sequer fosse iniciada, e a ausência de um órgão com essas características de independência e esse poder de expedir normas que sejam juridicamente vinculantes também dificultaria, em grande medida, que houvesse um achado, né, uma conclusão de adequação por parte da Comissão Europeia. Com relação à pergunta do Nivaldo, esse é um tema que tem surgido muitas vezes em nossas discussões, porque a nossa Constituição atribui um status especial às pequenas e às microempresas, né? Diz que elas devem ser tratadas de maneira diferenciada, e em outros setores regulados a gente vê que existe uma preocupação em regular de maneira assimétrica, baseada na ideia de poder de mercado ou no tamanho da empresa. Então, empresas que têm mais musculatura e maiores exércitos de advogados, obviamente, estão em condições mais simples, né, mais fáceis de se adequar a uma legislação que é bastante complexa. Ao passo que entidades menores, entidades que talvez façam tratamento de dados com menor potencial de riscos, né, poderiam, em tese, estar sujeitas a uma legislação um pouco mais branda. A lei brasileira não introduziu essa diferenciação de maneira sistemática, apenas em um aspecto, quando se fala da necessidade de indicar um encarregado, que é tipo um ombudsman, né, de proteção de dados, que a lei faz a flexibilização e diz que a autoridade poderá definir que empresas de menor porte ou que tratem dados com menor risco, né, podem estar isentas dessa obrigação. Então, tem uma discussão jurídica interessante agora que diz que, bom, ainda que a lei não fale, uma vez que a Constituição dá esse status diferenciado, a autoridade poderia, em tese, né, calibrar a sua regulamentação. Alô? É uma dança das cadeiras do microfone. Poderia, em tese, calibrar a sua atuação de modo a prever essa diferenciação. Do meu ponto de vista, né, a gente trabalha muito com empresas nascentes de base tecnológica, startups e tal. Seria desejável que essa calibragem pudesse ser feita, tomando em conta não apenas o porte da empresa, mas também o grau de risco associado ao processamento em particular. Então, certos dados são tão sensíveis que, ainda que a empresa seja minúscula, o risco associado é muito grande para que se possa dizer, não, então, se aplica mais ou menos a lei, né? Então, haveria que ser uma análise caso a caso. Com relação à última pergunta do representante da RNP sobre hospedagem de dados fora do país, a lei não estabelece limitações a isso. Na verdade, a nossa lei também tem um portfólio de hipóteses em que os dados podem ser transferidos. Muitos dependem da atuação da autoridade, mas existe também a hipótese do consentimento do usuário, com informações explícitas quanto aos riscos envolvidos. Então, não me parece que haveria aí um impedimento. Eu aproveito esses minutos de fala final para agradecer mais uma vez o convite para estar aqui e me colocar à disposição para continuar dialogando em qualquer momento. Eu vou ficar aqui até quarta-feira à noite. Obrigada, gente. Muito obrigada. E, novamente pontuando, em relação ao financiamento da autoridade, o modelo padrão, o primeiro modelo, você pensaram, claro, do financiamento direto do Tesouro. Há alternativas, como o que a Miriam pensou, da Anatel, também a Senacom recolhia valor de multas a um fundo, e que e o financiamento da agência depois, ou da autoridade, feito por fundos do Tesouro. Isso não é uma ligação direta. Agora, veja uma coisa, isso até foi um tema que veio à tona hoje de manhã também. O fato de uma autoridade pública ser parcial ou inteiramente financiada por multas não implica diretamente que haja um incentivo cabal
que as multas sejam dadas de forma injusta, ou que haja uma indústria da multa, ou como você queira chamar. Porque há, eventualmente, a possibilidade de que outros mecanismos que contrariem esses incentivos perversos sejam colocados. Algumas autoridades europeias de proteção de dados são financiadas, sim, por valores de sanções. Algumas são por contribuições de determinados setores do mercado, com empresas de determinado porte ou determinada área. E o que importa mais que tudo é que haja uma engenharia institucional que faça com que não haja esse incentivo. Eventualmente, isso pode ser feito com limitações quanto à transferência de recursos oriundas de sanções, que determinadas sanções com um grau maior de discricionariedade eventualmente não concorram diretamente para essa finalidade, outras sim, mas, de toda forma, talvez isso seja um plano talvez um pouco sofisticado para ser tratado nesse momento mesmo, porque não está previsto em lei. O que está claro para mim é que nenhuma sanção vai poder ser feita sem que haja uma metodologia para isso e que, a princípio, o modelo que a LGPD contempla, caso não haja nenhuma mudança, uma legislação posterior, era o financiamento por recursos diretos do Tesouro. Quanto à transferência internacional, em relação com a adequação, realmente, é isso que a Miriam falou. Há várias possibilidades, várias hipóteses de transferência internacional de dados que o GDPR estabelece, se não me engano, 6. A adequação, uma delas, né? A Miriam falou que era uma avenida, né? Eu vou até mudar a metáfora. Então, vou falar que é o santo grau, a adequação é o santo grau, porque é o que todo país almeja, porque com a adequação europeia, cada país terceiro se torna uma extensão do território europeu para fins de uso de dados. Isso não é necessário nenhuma burocracia, nenhuma dificuldade, nenhum custo extra. É como se transferisse um dado do escritório para o outro, de um lado para o outro, ia falar Tames, não pode mais, né? Do Rio Sena. Mas a adequação também é a mais burocrática das medidas. Ela exige, entre outras coisas, uma proximidade muito grande da legislação do país terceiro com o GDPR e, como foi mencionado também de manhã, que a autoridade seja independente. Aliás, como mencionei agora há pouco. Lembrando que a Comissão Europeia ela não recebe pedidos de adequação. Formalmente, ela convida países a pleitear a adequação, e esse convite só é feito, só se senta para negociar se houver alguns pré-requisitos antes, e a adequação é uma delas. Em relação a pequenas e médias empresas, eu acho, efetivamente, a LGPD não dispõe diretamente de dispositivos que possam tranquilizar, né, Nivaldo? A gente falou isso de manhã, essas empresas nesse sentido, porém, de certa forma, há uma justificativa, uma explicação, não uma justificativa para isso, que é o fato da dificuldade de cercar qual seria o escopo dessa pequena e média empresa. Porque, no campo da proteção de dados, há várias pequenas que, em alguns critérios, pela lei das micro e pequenas empresas, se caracterizam como uma empresa pequena ou média, mas que, mesmo com poucos funcionários, pode ter uma atividade muito intensa de tratamento de dados. Houve discussões. Se você fizer uma arqueologia nas versões anteriores, um dia esse material vai estar disponível em hieróglifos, etc. Se você fizer uma arqueologia, você vai ver que havia alguns critérios em algumas versões anteriores, que foram retirados para que, posteriormente, espera-se, a autoridade tenha a discricionalidade de verificar quais são esses critérios, porque a lei ela tem a flexibilidade para, por exemplo, estipular que, com base nos princípios do desenvolvimento tecnológico, do incentivo à inovação, isso tudo está na LGPD. E possa, eventualmente, em algumas situações, se determinar que uma advertência deve ser forçosamente a primeira etapa para que uma empresa que se enquadre numa determinada categoria, que vamos verificar qual é possível tudo isso. Tudo isso está na engenharia da LGPD. Apenas ela não foi possível de ser colocada de forma taxativa desde já, mesmo porque ela precisa ser modelada de uma forma mais, digamos assim, sofisticada, inclusive com a participação das PMEs. Em relação ao Cláudio, também repito a questão da Miriam. A lei brasileira tem 10 hipóteses de transferência internacional de dados. Ela não se baseia na ideia da localização de dados como um pressuposto para a proteção, e, por outro lado, ela proporciona que a responsabilidade seja concentrada em entes que capturem, que sejam responsáveis
pela circulação do dado. Eu acho que há, sim, uma dificuldade muito grande de compreender o fenômeno da cloud do ponto de vista do fluxo de dados, mas o principal, no primeiro momento, e que essas dúvidas não são nossas, mas esses problemas, mas de todo mundo, é determinar com clareza eventuais responsáveis, e para isso acho que a gente tem um instrumental. Muito obrigada. Eu vou passar para as últimas considerações finais, que nosso tempo está acabando. Rapidamente, então, só vou me ater só à última pergunta com relação à nuvem e a questão das startups que o Nivaldo comentou. Esse aspecto de onde reside o dado, né, é uma dificuldade que foi discutida bastante na época do Marco Civil da Internet, e sempre, quando a gente vai falar de tráfego de informação, ela volta aí. Então, acho que por isso que uma autoridade nacional, né, é o caminho, de fato, porque dificilmente um Estado vai poder discutir sobre um dado com base no território daquele dado, né? E sim o aspecto nacional do uso do dado, do uso da informação, né? Então, acho que, como a Bia comentou, acho que isso, no caso do setor público, os dados públicos daquele Estado, sim. No caso do privado, acho bem complicado, né? Com relação a dificuldade das startups, né? Acho que todas as startups, a gente teve a oportunidade de analisar mais de 2.000 projetos ao longo desses 2, 3 anos aí. A maioria delas, eu diria, todas elas estão centradas no uso do dado, né, como insumo principal para obter receita, né? Então, toda essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados traz uma insegurança para como que essas empresas, né, vão sustentar o modelo de negócio proposto. Então, acho que, de maneira alguma, contra o avanço da lei, pelo contrário, né, mas sem uma autoridade, essa incerteza pode, lá na frente, trazer um prejuízo para essas empresas que estão nascendo agora, frente a empresas do mesmo segmento, do mesmo porte, em praças mais maduras, sob o ponto de vista da GDPR, no caso da União Europeia, enfim, outras praças. Então, acho que a gente tem que avançar, sim, Bia, acho que com relação à criação da nossa própria autoridade, para que essa incerteza acabe e a gente possa ter as empresas usando o dado de maneira correta. Bom, obrigado. Gente, obrigada. Acho que sobre a questão de financiamento, estou bem contemplada pelo que a Miriam e o Danilo já trouxeram. Eu, na verdade, só queria reforçar a importância da gente seguir acompanhando esse debate. Assim. A Drica trouxe uma lembrança, esse é um projeto que começou a ser constituído dentro do Ministério da Justiça em 2010. Né? A gente está há 8 anos nessa batalha. E eu acho que a gente conseguiu, a partir dessa articulação multissetorial muito bem sucedida, garantir a aprovação dessa lei. Agora, essa lei corre um risco real se a gente não conseguir garantir a criação de uma autoridade de fato independente e com as atribuições que estavam previstas no Congresso Nacional. Pode vir de um outro texto, pode vir de uma medida provisória, mas a gente precisa necessariamente garantir a criação dessa autoridade sob o risco dessa legislação não só ficar totalmente fragmentada, mas perder totalmente a eficácia. Então, acho que essa é uma tarefa que está colocada para todo mundo que entende essa pauta como estratégica, não só do ponto de vista dos direitos dos titulares, da privacidade dos cidadãos. E a Amanda tinha até me pedido aqui para fazer a relação entre a discussão de privacidade e exercício da liberdade de expressão. Intervozes é uma organização que defende essencialmente a liberdade de expressão na sua pauta de atuação, e a gente acabou não entrando nisso. Desculpa, Amanda. Mas eu acho que é uma agenda que a gente precisa seguir acompanhando e que tem implicações não só para esses direitos dos cidadãos, mas para, de fato, que modelo não só de desenvolvimento empresarial, mas de papel do Brasil nesse cenário global, que necessariamente passa pelo compartilhamento e pela transferência de dados internacionais, a gente quer ver sendo respeitado. Então, convidar todo mundo para seguir acompanhando essa pauta. A Coalizão Direitos na Rede tem um site, que é direitosnarede.org.br, tem uma página no Facebook, tem Twitter. Então, convidar vocês a acompanhar e também a se somar a gente nas mobilizações, porque a gente segue pressionando amanhã o Congresso Nacional, ainda pela derrubada dos vetos, e, a partir de então, se não der certo amanhã,
pressionando o atual governo e o futuro governo pela criação dessa autoridade. Então, a contribuição e a participação de todo mundo é super importante. E parabéns pela PIN pela atividade. Obrigada. Bom, em nome do Lapin, eu queria agradecer pelo aceite do convite, de todas as brilhantes exposições aqui, foram muito elucidativos. Assim, eu, pelo menos, pensei em milhares de modelos e competências, enfim, foi bem positiva a participação. Queria agradecer à audiência, agradecer a todo o apoio técnico, em nome da Marina ali, do Tom, que nos ajudaram, e todos os outros, pelo Nick, por ter aceito nossa proposta. Acho que, como a Bia falou, é um tema que a gente precisa debater muito, e, pelo esgotado tempo, a gente não vai ter mais tempo para perguntas, mas queria agradecer também a participação remota, que é muito importante nisso. Obrigada e bom fórum.